Bom, hoje vamos começar. Eu quero apresentar um jogo para vocês que eu achei muito interessante. Tá? Eu achei extremamente interessante, na verdade. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer alguns considerandos. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, opção todas, por favor. Lembrando também que você tem o meu link da Estante Game aí na descrição para você pegar uns jogos com aquele precinho camarada. Eu uso, né? Já mostrei pra vocês. Peguei o Esquadrão Suicide pra trazer pro canal, pra mostrar pra ti como é que é o jogo e tudo mais. Também vale mencionar, tem todas as minhas redes sociais. Faço live na Twitch, TikTok. Mano, de segunda a sexta e sábado e domingo a gente faz uma livezinha ou outra, beleza? Bom, vamos lá. O que nos trouxe aqui? Vocês devem ter percebido aí no título. A gente veio por causa do Feng Ho. E é um jogo que é muito chamativo, pra mim principalmente, pelo assunto que ele abrange, cara, e o período que ele tenta abordar. Principalmente pelo período que ele tenta abordar. Porque o período que ele abrange é uma coisa, é muito mais. E o período que ele tenta e consegue abordar pelo que já mostrou pra gente, é extremamente único no Ocidente. Mais um jogo chinês, galera. The Chinese Game. Então não tem como. Mais um jogo e... olha só. Let Loose tá aí. Eu gosto muito de Sonzo, particularmente. Entre outros jogos. O que ele é? Quem já entendeu, ele é um FPS. É um jogo de tiro em primeira pessoa. Então... ele... é diferente, apesar de tudo. Por quê? Ele vai mostrar, o nome do jogo em inglês é 14 Years of Flames. Seriam 14 anos em chamas, ou seja, 14 anos de destruição. E o porquê que esse jogo é tão chamativo? Por que eu estou fazendo um conteúdo dele? Você está vendo talvez no sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira. Ele vai ficar aí fixado pelo menos por uma semana, porque é um jogo que eu quero trazer pro canal, quero mostrar pra vocês em algum momento, mesmo que seja um demo, alguma coisa eu tenho que fazer dele, porque o jogo me chamou extremamente atenção. Já repeti isso 3 vezes. E o que te chamou a atenção então, Jim? O que é? Galera, ele vai te mostrar a guerra num período na Segunda Guerra Mundial que o Japão invade a China, que começa em 1937, para quem não lembra ou não sabe da história da Segunda Guerra Mundial. O Japão ele invade a Manchúria. Na verdade, eu vou mostrar para vocês o lugar que eles começaram a invadir. O Japão, em 1937, invadiu, na verdade, né, essa região aqui, que hoje se chama Liaoning, né, mas antigamente se chamava Manchúria, tá? E aqui, como vocês percebem, é Beijing, que é Beijing. A gente fala Pequim com a do inglês. Mas em Xinhua é Beijing. Então, e aqui era a capital da China. O Japão, fazendo seu plano de expansão, subiu uma amarelo, lembrando que o Japão é aqui, Fukuoka, e invadiu a Manchúria em 1937. Desde esse período de 1937 para frente, o Japão só expandiu. E o Japão ocupou partes da China até ser expulso em 45. Mas uma das coisas que eu quero explicar para vocês, eu tenho que fazer esse react direito, tá? Porque eu tô falando da história da China, eu como brasileiro, eu gosto muito desse período, inclusive um abraço aos chineses aí, se tiver algum chinês me assistindo, muito obrigado. Mas esse período, galera, é muito forte pro nacionalismo chinês, tá? E é isso que me chamou a atenção nesse game. O Feng, ele é muito... Cara, esse game, ele mostra de um jeito, você vê, tá? A forma que ele mostra a resistência contra os japoneses. Eu gosto muito do Japão, a galera sabe
né, como eu gosto do Japão no canal. Porém, o Japão fez muitas atrocidades. Uma delas é invadir Filipinas, Malásia, principalmente. Inclusive, quando o Japão invadiu a Malásia, a China se botou contra o Japão, tá? Favorecendo os russos, ajudando os russos com tropas. Na época já era a União das Repúblicas Soviéticas, o RSS. E nessa época também, e o Japão já era uma potência, já tinha ganhado o Império Russo, já tinha mostrado seu potencial militar. Dito isso, o Japão invadiu em 37 a China e, velho, galera, como eu falo, né? Por que esse jogo se chama 14 Years of Flame? Porque esse Flames não é chamas, é dor, é sofrimento. Foi 14 anos de sofrimento. Galera, vocês têm noção que nessa guerra aqui, só nessa guerra, pra quem não... Jim, qual é a guerra que você tá falando, irmão? Quero estudar. Eu tenho essa pera igual tu, irmão. Que guerra que você tá falando? A Segunda Guerra Sino-Japonesa. Segunda Guerra Sino-Japonesa. 1937 a 1945. Morreu, pelos dados que eu pesquisei, 20 milhões de pessoas. 20 fucking milhões de pessoas. Lembrando que a China era a maior população do mundo. Lembrando que a China ainda é uma das maiores populações do mundo. E foi muito custoso. E o jogo ele vai mostrar isso. Jim, por que diabos você está fazendo toda esta intro? Eu quero que vocês entendam o que vocês vão ver aqui. Jim, a China. Mas eu não entendo o contexto. Eu não entendo chinês. Eu não entendo... Mas eu achei da hora do jogo. O jogo ele vai pegar muito nessa linha. Na linha emocional. Na linha de, olha quanto a China sofreu. Olha o que os japoneses fizeram. Isso era a guerra, mas a guerra num nível brutal, num nível desumano muitas vezes. Fengo vai nos mostrar exatamente a crueldade e a resistência à crueldade dos chineses, né? No caso, a crueldade dos japoneses com a resistência dos chineses. 20 milhões de pessoas, vocês imaginam qual o nível de violência tem que ser para morrer 20 milhões de pessoas. Foi 20 milhões de chineses? Não, foi entre civis e militares japoneses e chineses, beleza? Civis chineses e militares chineses e militares japoneses também. E tinha alguns casos de civis japoneses que moravam na China, porque eles são próximos, né? Então o Feng Ho ele vai mostrar isso pra gente. Ele vai te mostrar basicamente... uma visão e vai te permitir retornar. Tanto que aqui mesmo fala, ele vai traduzir para mim agora, em português do Brasil, e vocês, agora com as palavras da própria Steam, eu tô na Steam, vou deixar o link para quem quiser reservar aí e deixar na lista de desejos, igual eu já fiz. Feng Ho é uma história ambientada nos 14 anos de guerra, lembrando que são 14 anos de ocupação japonesa na parte da China. Eles começaram na Manchúria e foram expandindo, né? Oferecendo aos jogadores uma chance de retornar aos campos de batalha da guerra de resistência contra a agressão japonesa, do ponto de vista chinês. Experimente uma vez a fumaça, porque tem bomba de gás, eles usaram máscara de gás, né? De guerra que envolveu 400 milhões de pessoas naqueles anos turbulentos, que toda a nação estava unida em sua luta pela sobrevivência. Aí você fala, né? Quem entende a história da China vai dizer assim, Jim, mas como assim a China está unida? Como que a China está unida nesse jogo? Isso não faz sentido. Para quem não lembra ou não sabe, né? Não tem o conhecimento da história da China. A China, a dinastia Qin, que foi a última grande dinastia chinesa, ela caiu em 1920. O jogo se passa em 37. Esse é o contexto social que a China estava se enfrentando. Em 1920, a dinastia Qin cai. Sim, o grande doente asiático, né? A decadência da dinastia Qin. O Victoria vai mostrar isso mesmo. A dinastia Qin cai. E o que emerge da China, dentro da China? Uma pancada de senhor feudal, aliás, warlords.
senhores da guerra. E a China é controlada, né, cada região por um senhor da guerra ali respectivo. Só que os chineses, eles claramente queriam um governo central, eles queriam sim um controle pessoal. A China já foi grande com os Tang, com os Jin, com os Qin. Em 1920, esse grande país aqui estava dividido em regiãozinha. Um aqui, um aqui, um aqui, e era os feudais dominando, né, aos poucos. Ali dominava ali, aí um que dominava Hebei, que não dominava ali as regiões mais no interior da China, o que dominava no meio da China já não dominava na parte mais do deserto de Gobi, e assim por diante. Só que, nesses anos turbulentos de 1920 a 1937, a China estava extremamente frágil. E aí veio um cara chamado Kai-shek e o seu partido Kuomintang. E ele criou, né, uma tentativa, ele fez uma tentativa de unificar a China. E teve outro homem que vocês também conhecem, muita gente conhece, o Kai-shek, né, e o Kuomintang, seu partido, mas também conhece um tal de Mao Zedong, que no Brasil se chama Mao Tse Tung, não sei o porquê. Quem souber depois me comenta. E nesse período de turbulência, o que é bom fazer? Guerra. Se a China já não tem governo central, o Qin caiu, a população chinesa é extremamente consumista, a China é uma grande potência regional. O que o Japão fez? Se aproveitou. O Japão começou a guerra de expansão. Se colocou do lado do eixo e invadiu Malásia, invadiu Indonésia, invadiu vários países, e um desses países invadidos foi a China, invadiu a Coreia, e invadiu a China, que hoje, como eu falei para vocês, é essa região aqui, de Lian, essa regiãozinha aqui, ó, que era Manchúria. Na época vocês vão estudar, e lá na altura se chamava Manchúria. E ficou 14 anos aqui dentro, fazendo as maiores atrocidades, lutando contra a resistência. Jim, resistência unida? Sim. Devido à invasão japonesa da península, né, coreana, e principalmente da Manchúria, que hoje é essa região, o que aconteceu? O Mao Zedong e o Kai-shek falaram: olha, o Kuomintang e os comunistas não vão brigar mais. A gente vai se unir, a gente vai criar uma frente unida contra os japoneses, e depois nós resolvemos nosso problema. Por quê? O Qin caiu, a gente não tem governo central, mas agora a gente tem um inimigo em comum. O Kai-shek faz um acordo temporário com o Mao Zedong, e aí os comunistas e os nacionalistas chineses se unem e criam uma frente unida contra a ocupação japonesa ou a agressão japonesa, né? Tanto que aqui mesmo fala, 14 anos de chamas é um FPS, né? Um jogo em primeira pessoa, né? de tiro, baseado em uma história que repete a luta da China na Segunda Guerra Mundial, no caso, que foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Os jogadores personificam 7 personagens principais e lutam em 16 eventos, ou seja, ele vai te mostrar 16 momentos que a resistência chinesa que lutou contra os japoneses em momentos específicos e lugares da China específicos, tá? E vai ter 14 anos de luta. E é por isso que o jogo enfatiza tanto essa questão de 14 Years of Flame. São, eu diria, 14 anos de dor, 14 anos de sofrimento. Porque esse flames é de chamas, mas são queimaduras, são ferimentos. É isso que quer passar. Beleza? Beleza. Tá? Então, aqui tá até uma imagem para vocês verem mais ou menos como é que vai ser. Já expliquei, né? Eu acho que é importante. Eu tô com 15 minutos de vídeo agora. E isso é muito importante porque vocês têm que entender o contexto. Pô, o Qin caiu, a China era controlada por senhores da guerra, o Kai-shek foi lá, fundou o Kuomintang, tentou unificar a China com uma dificuldade imensa, e estava rolando uma guerra civil também, tá? Entre o Mao Zedong e o Kai-shek. E aí, quando o Japão invade em 37, eles falaram: mano, pera aí, vamos
vamos ter que parar de brigar aqui, porque senão os japoneses vão arrebentar com a gente aqui e aí não vai ter nada para brigar depois. Porque se a gente deixar os japoneses avançarem, acabou. E aí eles se unem e criam uma frente unida chinesa contra a ocupação japonesa. Beleza. Agora, feito essa intro, que eu acho extremamente importante, a gente vai ver o trailer, tá? Os links todos vou deixar na descrição para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu tenho essa pira de história. E, bom, quem gosta da China, quem gosta da história, e principalmente da Segunda Guerra Mundial, eu recomendo. Isso são japoneses, claramente. Uniforme padrão japonês. Reparem sempre que tem a data aqui, ó. Tem uma data. 25 de janeiro de 1941. Ou seja, já está perto do final da guerra. Um barco naval japonês, claramente. A bandeira ali, imperial do Japão. Ó. Eles são chineses, 44. Entre 43 e 44. Olha isso, mano. Dá pra perceber a diferença entre eles, né? Por causa do uniforme. O uniforme japonês, ele é diferente. O do chinês é bem... Até hoje, inclusive. Bem diferente dos ocidentais. E de todos os países asiáticos. Aí mostrando os aviões. Você vê que tem muita cavalaria chinesa, né? A sniper. E parece Beijing. Uma... Primeira coisa que a gente vê ali... Aqui, claramente, é uma missão de né, provavelmente a gente vai entrar em algum lugar, alguma coisa. E aqui as máscaras de gás, porque sim, os japoneses usaram bastante contra os chineses. Então eles usavam muito isso, jogar granada de gás, com gás sarin, sufocante, muita arma química, e a Hinomaru, que é a atual bandeira japonesa. Jogando no chão. E, claro, os documentos oficiais do Exército Imperial Japonês. Aí já é 45, né? 43 a 45. Que só! Que merda. Ou merda, na verdade. Você vê que tem toda uma pegada, uma música de sabe, coragem. Ele tá, ó, esse cara aqui claramente é um oficial japonês falando em chinês, tá? Até pelo sotaque e pelo uniforme dele é óbvio que ele é um oficial japonês. E ele tá falando sobre a China, que ele falou Xinhua. Xinhua é a China em chinês. Isso é em 1939 a 42. Ele parece estar falando algum tipo de plano pra China, porque aquilo ali é tipo uma... Pelo que eu peguei ali rápido, é tipo um plano, né, pra China. Quem falar chinês aí, comenta. E ele tá sendo interrogado. Isso é um interrogatório. Mas quem me recomendou esse jogo aqui foi a Steam, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês a pegada dele, né? Aqui tá falando, né, que a Guerra Sino-Japonesa durou entre 1937 e 1945. Tanto que ele fala, ó, a ocupação começou em 1931 a 1945, tá vendo? Ele tá falando bem claro pra gente. A Segunda Guerra Sino-Japonesa é 1937. Por quê? A ocupação durou... Acho que começou em 31, se eu não me engano, e foi até 45. A presença, no caso, né?
1941, 25 de janeiro. Isso aí claramente são japoneses alvejando os chineses na parte de baixo. Você vê que eles vão queimando vila. Isso daí é a baioneta japonesa, né? Pra quem não entendeu ainda, que ela é uma baioneta padrão japonesa. Eu quero muito ver como é que vai ser. E eu achei muito interessante essa pegada do jogo, tá? Eu quero muito... É algo diferente, acredito eu. Eu não lembro de um jogo na China que mostre esse tipo de coisa, que mostre a China desse jeito, que mostre a resistência chinesa contra os japoneses, principalmente dessa forma. É um jogo que, mano, o que mais o ocidental gosta é sentar o dedo, né? E o que a gente mais vai fazer nesse jogo é poder sentar o dedo nos japoneses, né? A gente vai jogar do lado dos chineses. Então, é um game que me chamou extremamente muita atenção. Quem gosta do gênero, seja qualquer FPS aí e curte o âmbito da Segunda Guerra Mundial, recomendo dar uma olhada. Ele não saiu ainda, só para deixar isso claro. Novamente, mas é um jogo que é bom a gente ficar de perto, observando, porque esse tipo de jogo ele parece estar muito bem desenvolvido, tá? É tanto que você vê o uso das letras vermelhas, né? Eles usam muito as letras vermelhas para mostrar o sofrimento, a dor, né? O custo que os chineses tiveram da sua vida, né? Para defender a China mesmo, seu próprio país da ocupação japonesa. E o custo, cara, galera, vale mencionar, são 20 milhões de pessoas que morreram nessa guerra. Sim, 20 milhões. Se eu não me engano, depois da União Soviética, quem mais perdeu população foi os chineses, cara. Bizarro. Bizarro. Eles também são... Ele mandou Korose, mandou matar. Koros. Mate ele. Mate-o. Então você vê que o jogo ele vai te mostrar 7 pessoas ali, ó. 1, 2, 3, 6, 7. São os 7 personagens que você vai ter direito a jogar com eles. Bom, esse foi o Fenhua, né? Ele vai ser pra mim um dos jogos aí que eu vou ficar de perto, né? Principalmente eu quero ver ela, que é a Sniper. E esse aqui parece ser o fuzileiro, pelo tipo de arma que ele usa e tudo mais. Quero muito ver. Esse daí são os rostos que vai nos mostrar a história da China. Lembrando, vou deixar todos os links. 14 Years of Your Flames, cara, vai ser um jogo que, para quem gosta da Segunda Guerra Mundial, recomendo muito. Lembrando, você pode sim colocar na lista de desejos já da Steam. O jogo ele vai ter essa questão aérea também, tá? Cenários da campanha, ele vai te levar em vários cenários. Então, infelizmente, eu não posso dizer para vocês quanto ele vai puxar. Por exemplo, quando eu vi ele, eu gosto muito de squad, eu gosto muito de arma, eu gosto muito de Let Loose. Eu tenho Let Loose, inclusive. Hell Let Loose. Tô com Let Loose na cabeça. Eu gosto desse tipo de jogo. E eu já tenho o BF, né? A Steam me recomendou porque eu tenho o BF1 e o BF5. E eu não lembro outro jogo de guerra que a Steam me recomendou ele. Ele me chamou muita atenção. Por isso, por ele ser história, por ele ser FPS e por ele ser 3D. E, claro, contar a história da China. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os links na descrição. E comenta aí o que tu achou e tal, se eu errei alguma coisa, perdão. Mas eu queria trazer um jogo desse pro canal pra dar luz pra ele, cara. Eu não sou um cara pequeno, sou um criador de conteúdo pequeno.
Mas acredito que eu tenha uma certa voz e eu quero usar isso da melhor forma que eu conseguir. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, valeu e fui. Peace. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit